O milionário tropeçava nas palavras e nos passos. No impulso, pediu algo impensável. Ela sorriu e disse sim, sem hesitar. E ele, sóbrio de repente, perdeu o ar. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O céu de Salvador parecia conspirar com as estrelas naquela sexta-feira. A lua crescente iluminava parcialmente a movimentada praia do Porto da Barra, onde o Bar do Farol, conhecido por sua música ao vivo e clientela diversificada, estava mais agitado que o normal. Sentado sozinho em uma mesa de canto, Rodrigo Menezes, 38 anos, agitava distraidamente o gelo no fundo do copo de uísque, seu terceiro da noite. Seus olhos castanhos, outrora brilhantes, agora percorriam o ambiente com um olhar distante, como se buscassem algo além das paredes decoradas com fotografias antigas da Bahia. O som da banda de MPB preenchia o ambiente, mas para Rodrigo era apenas barulho. 5 anos como professor de literatura na Universidade Federal da Bahia haviam lhe dado prestígio, mas não preencheram o vazio que carregava desde que Luísa Cordeiro, o amor de sua vida, desaparecera de sua existência 3 anos atrás. Naquela noite em especial, a memória dela parecia mais viva, talvez pela data. Era aniversário do dia em que se conheceram, em uma feira literária, na Praça da Piedade. Mais um, por favor. Rodrigo gesticulou para o garçom, que hesitou, por um instante antes de concordar com a cabeça. A camisa azul marinho de linho, antes impecável, agora apresentava marcas de suor e uma pequena mancha de bebida. Suas mãos, que costumavam folhear livros com delicadeza, agora tremiam levemente, enquanto verificava as notificações inexistentes no celular. Foi quando a viu, ou pensou ver. No início, acreditou ser apenas mais uma alucinação provocada pelo álcool, como já acontecera tantas vezes. Mas, desta vez, a mulher de vestido verde esmeralda sentada próxima ao balcão não era um fantasma de sua imaginação. Era ela, Luísa. Com os mesmos cabelos negros caindo em ondas suaves pelos ombros, a mesma postura elegante, o mesmo modo de inclinar a cabeça enquanto sorria educadamente para o barman. O coração de Rodrigo acelerou, e uma sensação de vertigem o dominou. 3 anos haviam se passado desde que ela partira para São Paulo, deixando apenas um bilhete com poucas palavras. Preciso encontrar meu próprio caminho. Por favor, não me procure. E ele respeitara seu pedido, mesmo que isso significasse carregar um peso insuportável de perguntas sem respostas. Não pode ser, murmurou para si mesmo, engolindo o último gole da bebida. Mas quanto mais olhava, mais certeza tinha. Era Luísa de volta a Salvador, sentada a menos de 10 metros dele, aparentemente sozinha e sem notar sua presença. Naquele momento, a banda começou a tocar Preciso Me Encontrar, de Cartola, a música que tocava na primeira vez que dançaram juntos. Seria isso mais uma peça do destino? O garçom chegou com mais um uísque, mas Rodrigo mal notou sua presença. Seus olhos estavam fixos na figura feminina que agora balançava suavemente a cabeça no ritmo da música. Um turbilhão de emoções contraditórias o dominava. Raiva, mágoa, saudade, desejo, confusão. Sentimentos que tentara afogar por anos em livros, aulas e ocasionalmente em noites como esta, regadas a álcool e arrependimento. Com um movimento brusco, levantou-se. Não sabia exatamente o que diria ou faria, mas seus pés pareciam ter vontade própria, enquanto o levavam em direção a ela. A cada passo, suas pernas ficavam mais trêmulas e sua mente mais nublada. As pessoas ao redor pareciam se mover em câmera lenta, como figurantes em um filme onde apenas os 2 protagonistas importavam. Luísa estava de costas quando ele finalmente chegou ao balcão.
Por um momento, Rodrigo congelou, considerando a possibilidade de recuar, de preservar aquele último resquício de orgulho que ainda lhe restava. Mas o álcool em seu sangue e a dor em seu peito falaram mais alto. Luísa, sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Ela virou-se lentamente, como se já soubesse quem encontraria. Seus olhos verdes, que tantas vezes haviam inspirado seus poemas, se arregalaram levemente, mas logo retomaram a compostura. 3 anos não haviam mudado muito seu rosto, exceto por uma nova maturidade em seu olhar, uma seriedade que não existia antes. Rodrigo, ela respondeu, com uma voz que ele ouvia todas as noites em seus sonhos. Eu imaginei que poderia te encontrar aqui. As palavras dela o pegaram de surpresa. Ela sabia que ele estaria ali, estava procurando por ele. Por um instante, Rodrigo esqueceu tudo que havia ensaiado mentalmente para dizer caso um dia a reencontrasse. Você está de volta? Foi tudo que conseguiu articular, agarrando-se ao balcão para manter o equilíbrio. Temporariamente, Luísa, respondeu, seus olhos estudando seu rosto com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Assuntos pendentes. A banda continuava tocando, mas para Rodrigo o bar inteiro havia silenciado. Ele notou então que ela não usava mais a aliança que ele lhe dera quando se casaram 7 anos atrás, em uma cerimônia simples na Igreja do Bonfim. Seu próprio anel permanecia em seu dedo, como uma cicatriz que se recusava a desaparecer. Você parece bem, ele mentiu, percebendo o quanto ela parecia esgotada, apesar da tentativa de esconder isso com maquiagem discreta. Você parece bêbado, ela respondeu sem hostilidade, apenas constatando um fato. Rodrigo deixou escapar uma risada amarga. Algumas coisas não mudam, não é? Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Tantas palavras não ditas. Tantas explicações nunca oferecidas. Ao redor, pessoas dançavam, riam, viviam suas vidas normais, alheias ao drama que se desenrolava, naquele pequeno espaço entre 2 ex-amantes. Foi então que, impulsionado por uma coragem que só o álcool poderia proporcionar, Rodrigo pronunciou as palavras que mudariam o curso daquela noite. Vamos para casa. Não era uma pergunta, nem exatamente um pedido. Era quase uma súplica disfarçada de afirmação, que nos olhos de Luísa, pela primeira vez, ele viu hesitação. Ela desviou o olhar fitando o chão por um instante, como se considerasse todas as implicações daquelas 3 simples palavras. A música havia mudado para algo mais agitado, mas o tempo parecia suspenso entre eles. Rodrigo, eu não acho que... Apenas esta noite, ele interrompeu, sua voz mais firme agora. Como uma despedida adequada, algo que nunca tivemos. Luísa ergueu o olhar encontrando os olhos dele. Por um momento, Rodrigo vislumbrou a mesma vulnerabilidade que conhecera anos atrás, quando ela lhe confessara seus medos mais profundos, sob as estrelas da Praia do Forte. Uma noite, ela finalmente respondeu, as palavras quase inaudíveis em meio ao barulho do bar. E assim, sem mais explicações ou condições, eles deixaram o bar do Farol lado a lado, sem se tocar, mas conectados, por um passado que se recusava a ficar para trás e um presente cheio de incertezas. O apartamento de Rodrigo ficava a apenas 3 quadras dali, no bairro da Barra, com vista para o mar que ambos tanto amavam. O caminho, antes tão familiar para ambos, agora parecia um território desconhecido e perigoso. O que nenhum dos dois sabia era que aquela noite, nascida de um encontro casual e uma proposta impulsiva, seria apenas o começo de uma jornada que os forçaria a confrontar verdades há muito enterradas e segredos cuidadosamente guardados. O caminho até o apartamento foi percorrido em um silêncio carregado de palavras não ditas. A brisa do mar trazia o cheiro característico de Salvador, uma mistura de sal, dendê e jasmim, que antes era o perfume da felicidade para ambos. Agora, parecia apenas um lembrete doloroso do que haviam perdido. Rodrigo caminhava um pouco à frente, ocasionalmente olhando para trás como se temesse que Luísa pudesse desaparecer novamente se ele piscasse por tempo demais. Ela o seguia com passos hesitantes, abraçando o próprio corpo.
apesar do calor típico das noites baianas. Seus saltos ecoavam no calçadão da orla, marcando um ritmo descompassado que refletia o tumulto interior de ambos. Ainda é aqui, Rodrigo comentou desnecessariamente quando pararam em frente ao antigo edifício Art Deco da década de 40, restaurado com cuidado para preservar sua arquitetura original. O edifício Oceania, com suas sacadas arredondadas e vista privilegiada para o farol da Barra, havia sido o primeiro lar deles como casal. Você nunca se mudou, Luísa constatou, e não era uma pergunta. Rodrigo apenas deu de ombros enquanto abria o portão. Nunca vi motivo para isso. O elevador antigo, com sua cabine de madeira trabalhada e espelho desgastado pelo tempo, parecia menor do que Luísa se lembrava. Ou talvez fosse apenas o peso da presença de Rodrigo que tornava o espaço sufocante. O espelho refletia dois estranhos. Ele, com o rosto marcado por noites mal dormidas e uma barba por fazer que ela nunca vira antes. Ela, mais magra do que costumava ser, com olheiras disfarçadas por maquiagem e um olhar que carregava o peso de decisões difíceis. Quando a porta do apartamento se abriu, o passado invadiu Luísa como uma onda. Tudo estava exatamente como ela lembrava. Os mesmos livros empilhados em estantes improvisadas. O mesmo sofá de couro desgastado onde passavam horas, conversando sobre literatura e sonhos, o mesmo cheiro de café e livros antigos. A única diferença perceptível era a ausência de suas coisas, cuidadosamente removidas, como se ela nunca tivesse existido ali. Quer algo para beber? Rodrigo perguntou, dirigindo-se à pequena cozinha que se integrava à sala. Acho que ainda tenho aquele vinho que você gostava. Luísa sentiu um aperto no peito. Ele ainda guardava o vinho dela. Depois, de tanto tempo? Água, por favor, respondeu, temendo que mais álcool apenas complicaria uma situação já delicada. Enquanto Rodrigo se ocupava na cozinha, ela caminhou até a grande janela que dava para a praia. A vista noturna do mar, pontuada pelas luzes dos barcos e pelo farol que girava incessantemente, sempre havia sido seu refúgio nos dias difíceis. Quantas vezes ela havia ficado ali, observando as ondas quebrarem na areia, enquanto lutava contra seus próprios demônios internos. Aqui! A voz de Rodrigo interrompeu seus pensamentos. Ele estendia um copo d'água com gelo e limão, exatamente como ela sempre pedira. Você lembra? Ela murmurou, aceitando o copo com um leve tremor nas mãos. Eu lembro de tudo, Luísa. Ele respondeu, a voz carregada de uma mistura de mágoa e desejo. Em sua mão, um copo de uísque. Aparentemente, a noite de bebida estava longe de terminar para ele. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. 3 anos de distância haviam criado um abismo que nenhum dos dois sabia como atravessar. Por fim, foi Luísa quem quebrou o silêncio. Como você tem passado? Uma pergunta banal, quase ridícula diante da complexidade da situação, mas era um começo. Rodrigo deixou escapar uma risada sem humor. Como tenho passado? Você realmente quer saber? Ele deu um gole longo na bebida. Nos primeiros meses eu passava horas ligando para seu número que nunca atendia. Depois, procurei por você em cada livraria, cada café, cada lugar que frequentávamos. E, eventualmente, percebi que você realmente não queria ser encontrada. Luísa baixou os olhos, incapaz de enfrentar a dor evidente em sua voz. Então, continuou ele, mergulhei no trabalho. Publiquei 2 livros que ninguém leu, dei aulas, que mal lembro. Vivi dias que se arrastavam e noites que nunca pareciam terminar. Ele fez uma pausa como se considerasse quanto deveria revelar. E você? São Paulo foi tudo que você esperava? A menção à cidade fez Luísa apertar o copo com mais força. Foi necessário, respondeu vagamente. Consegui o emprego, na editora como sempre quis. Parabéns, Rodrigo disse, e apesar da amargura em sua voz, havia também uma sinceridade relutante. Ele sempre apoiara seus sonhos profissionais, mesmo quando eles pareciam incompatíveis com os dele. Não foi fácil, ela continuou, sentindo uma necessidade súbita de explicar, mesmo que superficialmente. Morei em um apartamento minúsculo,
Por meses trabalhei mais horas do que gostaria de admitir, conheci pessoas. Ela hesitou. Pessoas? Rodrigo captou a hesitação imediatamente, seus olhos se estreitando. Houve alguém? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Luísa respirou fundo antes de responder. Houve tentativas, admitiu finalmente. Nada que durasse. Rodrigo assentiu lentamente, absorvendo a informação. Uma parte dele se sentia traída, mesmo sabendo que não tinha esse direito. Outra parte sentia um alívio culpado ao saber que ela também não encontrara a felicidade completa longe dele. E você? Ela perguntou, embora temesse a resposta. Eu? Ele repetiu, como se a pergunta fosse absurda. Eu morri no dia em que você partiu, Luísa. Apenas ninguém teve a decência de me enterrar. As palavras atingiram Luísa como um soco no estômago. Ela fechou os olhos por um momento, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Não diga isso, sussurrou. Por que não? É a verdade. Rodrigo terminou sua bebida em um único gole. Você sabe por que estou naquele bar todas as sextas-feiras? Porque foi lá que nos conhecemos. Uma parte idiota de mim sempre esperou que você voltasse algum dia, pelo mesmo caminho. Cá saiu. Luísa sentiu as lágrimas se formando, mas se recusou a deixá-las cair. Ela não tinha esse direito, não depois do que fizera. Eu nunca quis te machucar, disse finalmente. Mas machucou, ele respondeu, a voz agora mais suave, quase resignada. O pior não foi você partir, Luísa. Foi partir sem uma explicação. Real. Aquele bilhete... Preciso encontrar meu próprio caminho. O que isso significa? Que caminho era esse que não podíamos percorrer juntos? A pergunta que a atormentava há 3 anos finalmente foi pronunciada em voz alta. Luísa caminhou até o sofá e sentou-se, sentindo as pernas fracas demais para sustentá-la. As memórias daquela última noite juntos, antes de sua partida, voltaram com força total. Havia sido uma noite aparentemente comum. Jantaram juntos, conversaram sobre o dia, fizeram planos para o final de semana. Ela já havia recebido a proposta da editora em São Paulo semanas antes, mas não encontrara coragem para contar a ele. Não era apenas a distância que a preocupava, era o medo de que, se compartilhasse seus verdadeiros motivos para partir, destruiria completamente o homem que amava. Algumas explicações são piores que o silêncio, ela finalmente respondeu. Rodrigo se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá, próximo o suficiente para sentir seu perfume, mas distante o bastante para não tocá-la. Que explicação poderia ser pior que 3 anos de dúvidas, Luísa? O que poderia ser tão terrível? Ela finalmente olhou diretamente em seus olhos, vendo o reflexo de sua própria dor. Eu estava grávida, revelou em um sussurro quase inaudível. O tempo pareceu congelar. Rodrigo empalideceu, seus olhos se arregalando em choque absoluto. Você... O quê? Sua voz falhou, como se as palavras fossem demasiado pesadas para serem pronunciadas. Estava grávida quando parti, ela repetiu, as lágrimas finalmente vencendo sua resistência e escorrendo livremente. De 2 meses. Rodrigo levantou-se, abruptamente, cambaleando como se tivesse sido atingido fisicamente. Suas mãos tremiam e seu rosto alternava entre palidez mortal e rubor intenso. E você não me contou? Você simplesmente foi embora? Com nosso filho? As palavras saíam entrecortadas, a incredulidade misturada com uma raiva nascente. Por quê? Por que faria isso comigo? Luísa respirou fundo, sabendo que agora não havia mais volta. A verdade, que carregara sozinha por tanto tempo, precisava ser dita. Porque eu perdi o bebê uma semana depois de chegar a São Paulo, ela respondeu, sua voz quebrando. E não suportaria ver a mesma dor que senti, refletida em seus olhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fora do apartamento, a cidade continuava sua vida noturna, música distante, buzinas ocasionais, o som constante das ondas quebrando na praia. Dentro, 2 corações despedaçados tentavam assimilar o que poderia ter sido e nunca foi. O tempo parecia ter estagnado no pequeno apartamento à beira-mar.
Rodrigo permanecia imóvel, como uma estátua de mármore, enquanto as palavras de Luísa ecoavam em sua mente. Um filho, seu filho. Uma vida que começara a existir e desaparecera sem que ele sequer soubesse. "Por que você não me ligou?" perguntou finalmente, sua voz quase irreconhecível. "Eu teria ido até você. Teria largado tudo." Luísa enxugou as lágrimas com as costas das mãos, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada horas antes. Parecia uma pintura impressionista sob chuva, cores e linhas se misturando em uma expressão de dor pura. "Foi justamente por isso." Ela respondeu, as palavras saindo entrecortadas. "Você largaria tudo. Sua carreira estava finalmente decolando. O livro que tanto sonhou estava prestes a ser publicado. E eu não suportaria ser a razão pela qual você desistiria de tudo." Rodrigo soltou uma risada amarga, quase histérica. "Minha carreira, meu livro?" Ele apontou para as estantes abarrotadas de volumes. "Você acha que isso significava algo sem você? Sem nosso filho?" A palavra filho saiu como um soluço engasgado. Rodrigo cambaleou até a varanda, precisando desesperadamente de ar. A cidade de Salvador se estendia diante dele, luzes cintilantes refletindo no mar escuro. Quantas vezes ele imaginara como seria criar uma família ali, ensinar seu filho a nadar naquela mesma praia, contar histórias sob aquele mesmo céu estrelado. Luísa o seguiu hesitante, mantendo uma distância respeitosa. O vestido verde esvoaçava, com a brisa marinha, fazendo-a parecer quase etérea contra o céu noturno. "Foi a decisão mais difícil da minha vida", confessou. "Cada dia, cada hora, cada minuto, eu pensei em ligar, em voltar. Mas então me convencia que era melhor assim, que você seguiria em frente, encontraria alguém que pudesse dar o que eu não pude." "E quem decidiu o que eu precisava?" Rodrigo virou-se para encará-la, os olhos brilhando de lágrimas contidas. "Quem te deu o direito de decidir por nós dois?" A pergunta pairou no ar como uma acusação. Luísa não tinha resposta. Ao menos, não uma que fizesse sentido agora, 3 anos depois, sob a luz impiedosa da verdade. "Eu estava quebrada, Rodrigo", disse finalmente, completamente despedaçada. "O médico disse que foi um aborto espontâneo, que acontece em muitos primeiros trimestres, mas eu me culpei. Pensei que foi o estresse da mudança, a ansiedade, talvez até um castigo por ter partido daquela forma. E não pensou que eu poderia ajudar a carregar esse peso?" A voz dele estava mais calma agora, mas carregada de uma tristeza profunda. "Não confiou que eu seria forte o suficiente?" Luísa aproximou-se mais, até ficarem lado a lado na varanda, ambos olhando para o mar como haviam feito tantas vezes no passado. "Não era questão de confiar na sua força", respondeu suavemente. "Era medo da minha fraqueza, medo de que, se eu voltasse, se eu visse sua dor somada à minha, eu simplesmente desapareceria, que não sobraria nada de mim." Rodrigo fechou os olhos, absorvendo as palavras. Por 3 anos, imaginara 1000 cenários para explicar a partida dela. Outro homem, insatisfação com a vida que levavam, arrependimento por terem se casado jovens. Nunca, em seus pesadelos mais sombrios, imaginara isto, que ela partira carregando uma vida e voltara vazia, carregando apenas a culpa e o luto. "Era um menino ou uma menina?" perguntou subitamente a voz embargada. Luísa sentiu o coração apertar. "Não cheguei a saber. Era cedo demais." Rodrigo assentiu lentamente, como se processasse a informação. Então, sem aviso, estendeu a mão e tocou a dela, levemente. Apenas um roçar de dedos. O primeiro contato físico desde o reencontro. "Eu teria amado essa criança mais que tudo no mundo", disse simplesmente. "Eu sei", Luísa respondeu, e sua voz se quebrou novamente. "Eu também." O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior, não mais carregado de acusações não ditas, mas de um luto compartilhado, uma dor finalmente dividida depois de ser carregada sozinha por tanto tempo. "Por que voltou agora?" Rodrigo perguntou após alguns minutos. "Depois de tanto tempo",
Luísa respirou fundo antes de responder. Recebi uma proposta para dirigir a filial da editora aqui em Salvador, explicou. No início recusei imediatamente. A ideia de voltar, de possivelmente te encontrar... Ela fez uma pausa. Mas então, percebi que estava apenas fugindo, de novo, e que nunca conseguiria seguir em frente completamente sem um encerramento adequado. Encerramento. Rodrigo repetiu a palavra como se provasse seu sabor, amargo como fel. É isso que esta noite significa para você? Um encerramento? Antes que Luísa pudesse responder, uma rajada mais forte de vento a fez estremecer. O céu, antes estrelado, começava a mostrar sinais de uma tempestade se aproximando, algo comum nas noites de verão em Salvador. Vamos entrar, Rodrigo sugeriu, notando seu tremor. Vai chover. De volta à sala, o clima parecia mais pesado, mais íntimo. Rodrigo serviu-se de mais uma dose de uísque, menor desta vez, como se percebesse que precisaria de sobriedade para o que ainda estava por vir. Você aceitou o emprego? Perguntou, sentando-se no sofá. Vai ficar em Salvador? Luísa hesitou. Antes de responder, ainda de pé, braços cruzados como se precisasse se proteger. Ainda não decidiu, admitiu. Depende de muitas coisas. De mim? Rodrigo perguntou diretamente, seus olhos buscando os dela. De nós, ela corrigiu suavemente. Do que resta de nós depois desta noite. As primeiras gotas de chuva começaram a bater contra as janelas, uma sinfonia suave que servia de trilha, sonora para o drama que se desenrolava dentro do apartamento. O ar estava carregado de eletricidade, tanto pela tempestade que se aproximava, quanto pela tensão entre eles. Você se arrependeu? Rodrigo perguntou abruptamente. Não de ter partido, mas de como partiu, de não ter me contado. Luísa finalmente sentou-se, escolhendo a poltrona oposta ao sofá, como se ainda precisasse manter alguma distância. Todos os dias, respondeu com honestidade brutal. Cada manhã eu acordava pensando em como teria sido diferente se tivéssemos enfrentado juntos, se eu tivesse confiado mais em nós. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. E você? Se arrepende de algo? Rodrigo considerou a pergunta por um longo momento, girando o copo entre os dedos, observando a bebida âmbar refletir a luz. Me arrependo de não ter percebido o quanto você estava sofrendo antes de partir, disse finalmente. Estava tão focado nos meus projetos, no meu mundo, que não vi os sinais. Não vi que você estava se afastando, que precisava de mais do que eu estava oferecendo. A confissão surpreendeu Luísa. Nos anos de separação, ela havia assumido toda a culpa, convencida de que a falha fora exclusivamente sua. Eu também não falei, admitiu. Guardei tudo dentro de mim até explodir. A proposta de São Paulo parecia uma saída fácil para problemas que eu nem sabia como nomear. A chuva intensificou-se lá fora, agora batendo com força contra as vidraças. Um trovão distante anunciava a aproximação da tempestade. Dentro, outra tempestade, mais silenciosa, mas igualmente poderosa, continuava a se desenrolar. Quando descobri a gravidez, Luísa continuou. As palavras fluindo agora como se uma represa tivesse se rompido. Fiquei em pânico, não pelo bebê em si, mas pelo que ele representava. Um compromisso permanente, uma conexão eterna com alguém que eu não tinha certeza se ainda me conhecia de verdade. Eu te conhecia, Rodrigo protestou suavemente. Te conheço ainda. Luísa balançou a cabeça, um sorriso triste brincando em seus lábios. Conhecia a Luísa que eu deixava você ver, não a que tinha dúvidas, medos, inseguranças, a que se perguntava se sua vida estava tomando o rumo certo ou se estava apenas seguindo um roteiro que parecia seguro. Rodrigo inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, os olhos fixos nela com uma intensidade quase dolorosa. E essa... Luísa, perguntou, a real com todas as dúvidas e medos, ela está aqui agora? A pergunta pegou Luísa desprevenida. Era isso que Rodrigo via, que ela finalmente estava se mostrando por completo, sem máscaras ou filtros? Sim, respondeu finalmente. Pela primeira vez em muito tempo.
Um silêncio significativo se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva, agora caindo em torrentes, lavando a cidade como se tentasse limpar o passado. "Você ainda me odeia?" Luísa perguntou subitamente, a pergunta escapando. Antes que pudesse contê-la, Rodrigo pareceu genuinamente surpreso. "Odiar você? Luísa, eu tentei. Deus sabe que tentei. Teria sido mais fácil." Ele suspirou profundamente. "Mas como poderia odiar a única pessoa que me fez sentir vivo de verdade?" As palavras atingiram Luísa como uma onda quente, derretendo. Camadas de defesa cuidadosamente construídas ao longo dos anos. Sem perceber, ela se levantou da poltrona e deu um passo em direção a ele, como se seu corpo respondesse a um chamado que sua mente ainda hesitava em reconhecer. "O que estamos fazendo, Rodrigo?" perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. "Esta noite, o que significa realmente?" Ele também se levantou, eliminando a distância entre eles, até ficarem a apenas um passo um do outro, próximos o suficiente para sentir o calor, distantes. O bastante para ainda manter a última barreira entre o passado e o que quer que viesse a seguir. "Não sei", respondeu com honestidade. "Mas sei que quando te vi naquele bar hoje, pela primeira vez em 3 anos, senti algo além de dormência, e isso deve significar alguma coisa." Lá fora, um relâmpago iluminou brevemente o céu, seguido quase imediatamente por um trovão ensurdecedor. As luzes do apartamento piscaram uma vez, 2, e então se apagaram completamente, deixando-os na penumbra, iluminados apenas pelos clarões ocasionais da tempestade. No escuro, as últimas defesas pareciam inúteis. Guiado mais pelo instinto que pela razão, Rodrigo estendeu a mão e tocou o rosto de Luísa, seus dedos traçando suavemente o contorno de sua bochecha, como se tentasse memorizar cada detalhe novamente. "Ainda te amo", confessou, as palavras escapando como uma verdade há muito tempo contida. Mesmo quando quis não amar, mesmo quando doía demais lembrar seu nome, nunca parei. No escuro, Luísa não podia ver sua expressão claramente, mas sentia a sinceridade em sua voz. Cobrindo a mão dele com a sua, ela finalmente permitiu-se admitir o que seu coração nunca esquecera. "Eu também nunca deixei de te amar", sussurrou. "Foi por isso que partir doeu tanto. Foi por isso que voltar assustava ainda mais." O apartamento permaneceu mergulhado na escuridão, iluminado apenas pelos relâmpagos ocasionais que riscavam o céu de Salvador. A chuva castigava as janelas, com fúria crescente, como se o próprio universo quisesse lavar todas as mágoas acumuladas entre Rodrigo e Luísa. Em meio à penumbra, eles permaneciam próximos, as confissões recentes pairando no ar entre eles. O toque no rosto de Luísa havia se transformado em um abraço hesitante, como se ambos temessem que qualquer movimento brusco pudesse quebrar o frágil equilíbrio que haviam alcançado. "Precisamos de luz", Rodrigo murmurou finalmente, afastando-se gentilmente. Sua voz soava rouca, carregada de emoção contida. "Espere." Luísa segurou seu braço, impedindo-o de se afastar completamente. "Às vezes é mais fácil dizer certas coisas no escuro." Um relâmpago particularmente intenso iluminou o rosto, dela por um instante. Olhos brilhantes de lágrimas, lábios entreabertos, uma expressão de vulnerabilidade que Rodrigo conhecia bem, mas que não via há tanto tempo. "O que mais precisamos dizer?" Ele perguntou suavemente. Luísa respirou fundo como se reunisse coragem. "Que tenho medo. Medo de que mesmo depois de todas essas confissões, mesmo sabendo que ainda nos amamos, talvez seja tarde demais para nós." Rodrigo sentiu um aperto no peito. A mesma dúvida o atormentava. O amor poderia ser suficiente para reconstruir algo tão profundamente quebrado? "Eu entendo", respondeu, guiando-a cuidadosamente até o sofá no escuro. "Também tenho medo. Não é só uma questão de sentimentos, não é? São 3 anos de vidas separadas, decisões tomadas, caminhos diferentes. Sentados lado a lado, eles deixaram que o silêncio se estabelecesse novamente. Mas era um silêncio diferente agora, não mais carregado de acusações não ditas, mas de contemplação,
de possibilidades sendo cuidadosamente consideradas. O que você fez nestes 3 anos? Luísa perguntou finalmente. Além do trabalho, além dos livros, quem você se tornou? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Era profunda, essencial, não sobre eventos, mas sobre transformação. Me tornei alguém mais introspectivo. Respondeu após alguns momentos. Menos impulsivo, mais cauteloso. Ele deu uma risada baixa, autoirônica. Bem, exceto por hoje à noite no bar. Claro. Luísa sorriu no escuro, um sorriso que ele não podia ver, mas de alguma forma sentiu. Aprendi a conviver com a solidão. Rodrigo continuou, sua voz mais séria. No início tentei preenchê-la, com trabalho, com bebida ocasionalmente, até mesmo com algumas tentativas desastrosas de encontros que meus amigos insistiam em arranjar. Ele fez uma pausa, mas eventualmente aceitei que havia um espaço vazio dentro de mim que tinha o seu formato e que talvez sempre existiria. Sinto muito, Luísa sussurrou. Não sinta, ele respondeu. De alguma forma essa aceitação me tornou mais forte, mais completo, mesmo estando incompleto, se isso faz algum sentido. Outro relâmpago iluminou brevemente o apartamento, revelando que, sem perceberem, suas mãos haviam se encontrado no espaço entre eles no sofá, dedos entrelaçados como se tivessem vontade própria. E você? Rodrigo perguntou. Quem a Luísa de São Paulo se tornou? Ela demorou a responder como se precisasse organizar os pensamentos. Me tornei mais independente, disse finalmente. Mais decidida profissionalmente. Aprendi a confiar nos meus instintos, a defender minhas ideias em salas cheias de pessoas que duvidavam de mim. Sua voz tremeu ligeiramente. Mas também me tornei mais fechada. Construí muros tão altos ao meu redor que às vezes nem eu mesma conseguia escalar. Muros. Podem ser derrubados, Rodrigo comentou suavemente. Podem, ela concordou, mas deixam cicatrizes no processo. O som da chuva começou a diminuir gradualmente, como se a tempestade, tendo feito seu trabalho de limpar o ar, agora se retirasse discretamente. Sabe o que é estranho? Luísa continuou. Em São Paulo, mesmo cercada de pessoas, mesmo construindo uma carreira bem-sucedida, eu me sentia observada, como se estivesse interpretando um papel em uma peça e todos esperassem que eu não errasse as falas. E aqui? Rodrigo perguntou. Como se sente aqui? Vista, ela respondeu simplesmente. Não observada, mas vista, por você. Sempre foi assim. As luzes piscaram uma vez, 2 vezes, e então voltaram subitamente, banhando o apartamento em claridade. Eles piscaram momentaneamente cegos após tanto tempo na escuridão, suas mãos se separando como se tivessem sido pegos fazendo algo proibido. À luz, a intimidade que haviam compartilhado no escuro parecia mais frágil, mais exposta. Rodrigo notou manchas de maquiagem borrada sob os olhos de Luísa e ela viu claramente as olheiras profundas que marcavam o rosto dele, evidências físicas das confissões emocionais que haviam trocado. Quer um café? Rodrigo perguntou, sentindo subitamente a necessidade de movimento, de uma pausa para processar tudo o que havia sido dito. Adoraria, Luísa respondeu, igualmente grata pela sugestão. Na pequena cozinha, Rodrigo movia-se com familiaridade, preparando o café exatamente como Luísa gostava, forte, com um toque de canela. Gestos automáticos, memória muscular que 3 anos não haviam apagado. Ela o observava da entrada da cozinha, apoiada no batente da porta, notando como ele parecia simultaneamente o mesmo homem que deixara e alguém completamente novo. Ainda tem aquela lata antiga, comentou apontando para o recipiente decorado, com motivos de café onde ele guardava os grãos. Foi um presente seu, Rodrigo respondeu sem olhar para cima, concentrado em moer os grãos. Do nosso primeiro aniversário de namoro. Lembro. Luísa sorriu. Você reclamava que o café perdia o aroma muito rápido em embalagens comuns, e você encontrou essa lata em um antiquário na Cidade Baixa. Era estranho como detalhes tão pequenos permaneciam intactos em suas memórias, enquanto questões
Fundamentais haviam ficado sem resposta por tanto tempo. Temos boas lembranças. Luísa observou suavemente. Rodrigo finalmente olhou para ela. Temos, mais boas que ruins, na verdade. É isso que tornou tudo mais difícil. O aroma do café recém-preparado preencheu o ambiente, trazendo uma sensação de normalidade, de cotidiano, a uma noite que estava longe de ser comum. De volta, à sala com xícaras fumegantes nas mãos, eles se sentaram novamente, desta vez mais próximos, como se a breve separação tivesse apenas evidenciado o quanto queriam estar perto um do outro. Você mencionou uma proposta de trabalho aqui, em Salvador? Rodrigo comentou soprando o café quente. É sério mesmo? Completamente, Luísa confirmou. A editora quer expandir para o Nordeste, criar um polo cultural forte, descobrir novos talentos regionais. Ofereceram a direção da filial para mim com total autonomia. Parece perfeito para você, Rodrigo observou, e havia sinceridade em sua voz, não amargura. Você sempre quis isso, um espaço para dar voz a autores que normalmente ficariam à margem. Luísa assentiu, tocada por ele lembrar de seus sonhos profissionais com tanta precisão. É um projeto incrível, admitiu. Trabalharíamos com literatura, mas também com música, artes visuais, cultura popular, uma verdadeira casa cultural. E o que te impede de aceitar? Rodrigo perguntou, embora suspeitasse da resposta. Luísa olhou diretamente para ele, sem desviar o olhar. Você. A possibilidade de te encontrar frequentemente, de reviver memórias, de ter que enfrentar tudo o que deixei para trás. E agora? Ele questionou. Depois desta noite? Agora... Luísa hesitou, procurando as palavras certas. Agora a equação mudou. Antes era o medo do passado que me impedia. Agora é o medo do futuro. Que futuro você teme? Um onde nos magoamos novamente. Ela respondeu com honestidade. Um onde descobrimos que, apesar de todo o amor que ainda existe, os danos são irreparáveis. Rodrigo pousou sua xícara na mesa de centro e, num gesto inesperado, tomou as mãos de Luísa entre as suas. Posso te contar um segredo? Perguntou, um leve sorriso nos lábios. Algo que aprendi nestes 3 anos? Luísa assentiu, curiosa. Aprendi que não existem garantias, nem em relacionamentos, nem na vida. Seus olhos estavam claros, focados. Podemos nos magoar novamente, sim, ou podemos construir algo novo, algo mais forte, porque agora conhecemos nossas fraquezas. Algo novo, Luísa repetiu, como se testasse o conceito. Não uma continuação do que éramos, mas algo diferente. Exatamente, Rodrigo confirmou. Não podemos fingir que estes 3 anos não aconteceram, que não mudaram quem somos. Um silêncio reflexivo se estabeleceu entre eles, mas não havia mais tensão, apenas contemplação. Sabe o que mais senti sua falta? Luísa perguntou subitamente. O quê? Isto. Conversas que vão além da superfície. Com você, nunca precisei fingir interesse. Nunca tive que simplificar meus pensamentos ou editar minhas palavras. Rodrigo sorriu, reconhecendo a verdade na observação dela. Sempre haviam sido intelectualmente compatíveis, capazes de discutir literatura, filosofia, arte, com a mesma paixão que sentiam um pelo outro. Em São Paulo, Luísa continuou, tinha colegas brilhantes, conversas estimulantes profissionalmente, mas ninguém com quem pudesse simplesmente ser, sem agenda, sem pretensão. Eu entendo, Rodrigo respondeu. Aqui também. Tenho amigos, colegas da universidade, mas... Ele deu de ombros, deixando a frase inacabada. Ninguém com quem compartilhar o silêncio, Luísa completou por ele. Exatamente. O relógio na parede marcava quase 3 da manhã. A tempestade havia passado completamente, deixando apenas o som distante de gotas caindo ocasionalmente das árvores e telhados. A cidade dormia, mas dentro daquele apartamento algo estava despertando. Estou cansada, Luísa admitiu finalmente. A exaustão emocional da noite finalmente cobrando seu preço. Você pode ficar com a cama, Rodrigo ofereceu imediatamente. Durmo no sofá. Luísa hesitou.
mordendo o lábio inferior, um gesto que ele conhecia bem. Ela estava considerando dizer algo potencialmente embaraçoso. Ou ela começou incerta. Ou, ele encorajou. Poderíamos compartilhar a cama, sugeriu finalmente. Apenas para dormir, acrescentou rapidamente. É só que não quero ficar sozinha esta noite, não depois de tudo que falamos. Rodrigo sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão calma. Tem certeza? Luísa assentiu. Absoluta. No quarto, pouco havia mudado desde a época em que dividiam aquele espaço. A mesma cama king size com cabeceira de madeira escura que haviam comprado juntos em um antiquário. As mesmas cortinas azul marinho que bloqueavam eficientemente a luz da manhã quando queriam dormir até mais tarde nos fins de semana. Luísa pediu emprestada uma camiseta de Rodrigo para dormir, outro ritual familiar de tempos passados. No banheiro, enquanto removida os últimos traços de maquiagem, observou seu reflexo no espelho. Seus olhos contavam uma história de exaustão, mas também de alívio, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Quando voltou ao quarto, Rodrigo já estava deitado, vestindo apenas uma calça de moletom, as cobertas puxadas até a cintura. Ele a observou caminhar até o outro lado da cama, um misto de familiaridade e novidade em seus movimentos. Isso é estranho, não é? Luísa comentou, deslizando para debaixo das cobertas, mantendo uma distância respeitosa. Um pouco, Rodrigo, concordou, mas também parece... Certo, ela completou por ele. Sim, certo. Deitados de costas, olhando para o teto, eles permitiram que o silêncio os envolvesse novamente. Não o silêncio tenso do início da noite, nem mesmo o silêncio contemplativo de suas conversas mais recentes, mas um silêncio confortável, quase como uma velha canção, cujos acordes ainda se lembram depois de muito tempo sem ouvir. Boa noite, Luísa. Rodrigo murmurou, sua voz já pesada de sono. Boa noite, Rodrigo, ela respondeu suavemente. E assim, em uma noite que começara com álcool e impulsividade, que progredira através de revelações dolorosas e verdades há muito escondidas, eles encontraram um momento de paz. Não uma resolução completa, não uma garantia de futuro, mas uma trégua. Uma pausa para respirar antes de decidir que caminho seguir. A manhã chegou com a persistência gentil típica de Salvador. Raios dourados de sol filtrados através das cortinas azul marinho, o som distante das ondas quebrando na praia e o aroma inconfundível do mar misturado com o perfume das flores tropicais que cresciam nas sacadas vizinhas. Luísa despertou lentamente, aquela desorientação momentânea de quem acorda em um lugar familiar que, paradoxalmente, também se tornou estranho com o tempo. Rodrigo não estava mais na cama. O espaço ao seu lado estava vazio, mas ainda guardava o calor de sua presença. Por um instante, Luísa temeu que ele tivesse se arrependido de tudo que haviam compartilhado na noite anterior, que tivesse fugido de suas próprias confissões. Mas então ouviu sons vindos da cozinha, o tilintar de louça, o borbulhar da cafeteira, uma melodia baixa sendo assobiada. Ele ainda estava lá. Sentou-se na cama, permitindo-se um momento para absorver a situação. Estava no apartamento de Rodrigo, não, no apartamento deles, o lugar que havia sido seu lar por 4 anos antes de sua partida abrupta. Haviam dormido na mesma cama, não como amantes, mas como 2 sobreviventes de um naufrágio emocional, agarrando-se à presença um do outro como a uma tábua de salvação. Camiseta emprestada, uma velha blusa da Universidade Federal da Bahia que ele sempre usava para dormir, cheirava a amaciante de roupas e vagamente a ele, uma combinação que despertava memórias de manhãs preguiçosas de domingo, café, na cama, jornais espalhados e conversas que se estendiam até o meio-dia. Luísa respirou fundo e levantou-se. No banheiro, lavou o rosto e encarou seu reflexo no espelho. Parecia diferente do dia anterior. Os olhos mais claros, menos peso aparente sobre os ombros. Talvez fosse apenas o alívio de finalmente ter compartilhado seu segredo mais doloroso, ou talvez fosse algo mais,
algo nascendo em meio às ruínas do que haviam perdido. Sem maquiagem, com o cabelo levemente despenteado e vestindo apenas a camiseta grande demais para seu corpo, ela se sentiu estranhamente vulnerável. Não havia mais barreiras, nenhuma armadura profissional, nenhuma persona cuidadosamente construída. Era apenas Luísa, crua, imperfeita, real. Quando finalmente criou coragem para sair do quarto, encontrou Rodrigo na cozinha de costas para ela, concentrado em preparar o café da manhã. Vestia apenas uma calça de moletom e uma camiseta branca simples. Seus pés estavam descalços, e ele se movia com a familiaridade de quem conhece cada centímetro daquele espaço. Por um momento, Luísa apenas observou, permitindo-se admirar a cena doméstica que tanto lhe fora familiar um dia. Na bancada, notou uma variedade de frutas tropicais cortadas, manga, abacaxi, maracujá e uma cesta com pães que ele certamente havia descido para comprar na padaria da esquina, como costumava fazer nas manhãs de sábado. "Bom dia", ela finalmente disse, sua voz ainda um pouco rouca de sono. Rodrigo virou-se um sorriso hesitante em seu rosto. "Bom dia. Espero não ter te acordado." Não acordou, ela garantiu, aproximando-se timidamente. "Dormiu bem?" Era uma pergunta banal, quase ridícula considerando a intensidade emocional da noite anterior, mas ambos pareciam precisar desse momento de normalidade, dessa ficção temporária de que eram apenas duas pessoas compartilhando uma manhã comum. "Surpreendentemente bem", Rodrigo respondeu, voltando sua atenção para a cafeteira. "Melhor do que em muito tempo, na verdade." Luísa sentiu um aperto no peito. Quantas noites de insônia ele teria enfrentado desde sua partida? Quantas vezes teria acordado procurando por ela no outro lado da cama, apenas para encontrar o vazio? "Eu também", admitiu, sentando-se em um dos banquinhos altos da bancada da cozinha. Foi reconfortante. Rodrigo assentiu, entendendo-o que ela não dizia explicitamente. Para ambos, a simples presença do outro havia sido um bálsamo, mesmo após tanto tempo e tanta dor. "Fiz café", ele comentou, servindo uma xícara e colocando-a diante dela. "E desci para comprar pão na Senhor dos Passos. Ainda fazem aquele pão de queijo que você adorava." O gesto a tocou profundamente. Ele ainda se lembrava de suas preferências, ainda se importava o suficiente para fazer esse pequeno esforço. "Obrigada", Luísa murmurou, envolvendo a xícara quente com as mãos como se buscasse não apenas o calor da bebida, mas também a solidez de algo concreto para se agarrar em meio às incertezas que ainda pairavam entre eles. Eles comeram em um silêncio inicial que gradualmente foi se transformando em uma conversa leve. Comentários sobre o tempo, sobre as mudanças no bairro, pequenas observações sobre a vida cotidiana que serviam como ponte para restabelecer uma conexão que havia sido brutalmente interrompida. Foi Rodrigo quem finalmente trouxe à tona o assunto que ambos evitavam. "Sobre ontem à noite", começou, colocando sua xícara sobre a bancada com cuidado. "Tudo que foi dito." "Eu quis dizer cada palavra", Luísa interrompeu, sentindo a necessidade de deixar isso claro imediatamente. Não foi apenas o momento ou a emoção do reencontro. Rodrigo pareceu relaxar visivelmente com essa confirmação. "Eu também. Cada palavra." O sol da manhã agora entrava mais intensamente pela janela da cozinha, criando padrões dourados no chão de madeira. Lá fora, Salvador despertava para mais um dia de verão. Vozes distantes de pescadores retornando com seus barcos, músicos se preparando para mais um dia de trabalho nas praças, o ritmo inconfundível da cidade que nunca perdia completamente sua cadência. "O que acontece agora?" Rodrigo perguntou a pergunta que havia pairado entre eles desde o momento em que seus olhares se cruzaram no bar na noite anterior. Luísa respirou fundo. Era a hora da verdade, de decisões que poderiam alterar o curso de suas vidas novamente. "Eu tenho uma semana para decidir sobre o emprego", respondeu, optando por começar pelo aspecto mais concreto da situação. "A editora quer uma resposta até sexta-feira." "E o que você está pensando em fazer?" "Antes de ontem eu estava praticamente decidida a recusar", Luísa admitiu.
A ideia de voltar para Salvador, de possivelmente te encontrar, de enfrentar tudo o que deixei para trás, parecia assustador demais. E agora? Rodrigo perguntou, sua voz cautelosamente neutra, como se temesse influenciar sua decisão. Luísa encontrou seu olhar. Agora, estou pensando que talvez seja exatamente o que preciso fazer. Enfrentar o passado em vez de continuar fugindo dele. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Rodrigo. Salvador sentiria orgulho de ter você de volta. A cena literária daqui nunca mais foi a mesma depois que você partiu. Só a cena literária? Luísa perguntou, um leve tom de provocação em sua voz, testando as águas de uma intimidade que começava a ressurgir entre eles. Você sabe que não, Rodrigo respondeu, seu olhar intensificando-se. Eu nunca fui o mesmo. O momento carregou-se de uma tensão diferente. Não mais a tensão de mágoas não resolvidas, mas a eletricidade de uma atração que, aparentemente, 3 anos de separação não haviam conseguido extinguir. Luísa desviou o olhar primeiro, ainda não totalmente preparada para lidar com a intensidade daquele sentimento. Se eu aceitar o emprego, se voltar para Salvador, isso não significa necessariamente que nós... Eu sei. Rodrigo a interrompeu gentilmente. Não estou presumindo nada, Luísa. Apenas gosto da ideia de você estar na mesma cidade novamente. De poder te encontrar ocasionalmente, mesmo que seja apenas como amigos, ela sugeriu, embora a palavra parecesse inadequada para descrever o que eram, o que haviam sido, o que poderiam vir a ser. Para começar, Rodrigo respondeu, deixando a frase intencionalmente aberta. Luísa assentiu lentamente. Era uma abordagem sensata, não se precipitar, não tentar reconstruir tudo de uma vez, mas permitir que algo novo crescesse gradualmente a partir das cinzas do que haviam perdido. Gostaria que você conhecesse o projeto, disse subitamente. A proposta da editora. Sua opinião sempre foi importante para mim, mesmo quando estávamos separados. A admissão surpreendeu Rodrigo visivelmente. Você pensava na minha opinião, mesmo em São Paulo? Constantemente, Luísa confessou, um leve rubor colorindo suas bochechas. Sempre me pegava pensando, o que Rodrigo acharia deste manuscrito? Ele provavelmente notaria aquela referência obscura a Guimarães Rosa que ninguém mais percebeu. Era frustrante, na verdade. Rodrigo riu baixinho. Eu fazia o mesmo. Escrevia coisas e pensava. Luísa pegaria essa inconsistência na página 47. Ela sempre foi melhor em detectar falhas na estrutura narrativa. Eles se olharam e, pela primeira vez desde o reencontro, riram juntos. Um riso genuíno, não amargo ou irônico, mas o riso cúmplice de 2 pessoas que, apesar de tudo, ainda compartilhavam uma conexão profunda. Somos um desastre, não somos? Luísa comentou, enxugando uma lágrima de riso do canto do olho. O pior tipo, Rodrigo concordou, seu sorriso agora relaxado e aberto. Aquele tipo que nem 3 anos de separação consegue consertar completamente. O comentário trouxe de volta uma certa sobriedade, uma lembrança de que, por mais leve que o momento fosse, ainda havia questões sérias a serem resolvidas, feridas que, embora expostas, ainda estavam longe de cicatrizar completamente. Nunca pedi desculpas adequadamente, Luísa disse subitamente, sua expressão tornando-se séria. Por partir daquela forma, por não te contar sobre o bebê, por carregar aquele luto sozinha quando poderíamos ter nos apoiado mutuamente. Rodrigo estendeu a mão sobre a bancada, tocando gentilmente a dela. E eu nunca pedi desculpas por não ter percebido o quanto você estava sofrendo antes de partir, por estar tão absorto em meus próprios projetos que não vi os sinais. Acho que ambos temos muito pelo que nos desculpar, Luísa observou, virando sua mão para entrelaçar os dedos aos dele. E muito o que perdoar também. O perdão leva tempo, Rodrigo respondeu pensativamente. Não é. Algo que acontece da noite para o dia. Temos tempo agora? Luísa perguntou, a pergunta carregada de significados múltiplos. Rodrigo apertou suavemente sua mão. Se você decidir ficar em Salvador, sim, temos todo o tempo do mundo.
O telefone de Luísa, esquecido na bolsa desde a noite anterior, começou a tocar, quebrando o momento. Relutantemente, ela soltou a mão de Rodrigo e foi até a sala buscar o aparelho. "É do hotel", informou, voltando à cozinha com o celular na mão. Provavelmente se perguntando por que não voltei para lá ontem à noite. "Você precisa ir?", Rodrigo perguntou, tentando não demonstrar desapontamento. Luísa hesitou, olhando para o telefone e depois para ele. "Tenho uma reunião com o pessoal da editora ao meio-dia. Preciso me preparar, trocar de roupa." "Claro", Rodrigo assentiu compreensivo. "Você pode usar o chuveiro aqui se quiser. Ou posso te levar de volta ao hotel agora?" Luísa considerou as opções. Voltar ao hotel significaria um retorno à realidade, ao mundo profissional, às decisões que precisava tomar. Ficar mais um pouco significaria prolongar este momento fora do tempo, esta bolha onde apenas os dois existiam. "Vou voltar ao hotel", decidiu finalmente, mas ela hesitou. "Mas?", Rodrigo incentivou. "Mas gostaria de te ver novamente. Hoje à noite, talvez, depois da minha reunião. Poderíamos jantar e eu te contaria sobre o projeto da editora. Se você quiser, claro." O rosto de Rodrigo se iluminou com um sorriso que ela não via há anos. Aquele sorriso genuíno que sempre começava nos olhos antes de chegar aos lábios, que sempre fazia seu coração acelerar, mesmo nos primeiros dias de namoro. "Eu adoraria", respondeu simplesmente. Enquanto Luísa se preparava para sair, vestindo o mesmo vestido verde da noite anterior, agora um pouco amassado, uma evidência física da impulsividade de sua decisão, Rodrigo a observava com uma expressão que misturava esperança e uma cautela adquirida a duras penas. "Passo. Aqui às 7?", Luísa sugeriu, ajeitando a bolsa no ombro, parada junto à porta do apartamento. "Estarei esperando", Rodrigo respondeu. E então, num gesto que parecia simultaneamente ousado e natural, inclinou-se e beijou sua bochecha suavemente. "Tassie Boys, boa sorte na reunião." O toque de seus lábios em sua pele enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Luísa. Era um gesto simples, quase casto, mas carregado de promessas não verbalizadas. "Obrigada", murmurou, lutando contra o impulso de virar o rosto e transformar aquele beijo inocente em algo muito mais significativo. Não ainda, pensou. Era cedo demais. Havia muito a reconstruir antes que pudessem retomar esse aspecto de sua relação. O desejo ainda estava lá, pulsando sob a superfície. Mas agora havia algo mais importante em jogo. A possibilidade de uma conexão mais profunda, mais madura, baseada não apenas na atração física ou na história compartilhada, mas na compreensão mútua das pessoas que haviam se tornado durante os anos de separação. "Até mais tarde", Luísa disse, abrindo a porta. "Até mais tarde", Rodrigo respondeu, uma promessa simples que, depois de 3 anos acreditando que nunca mais se veriam, soava quase como um milagre. Quando a porta se fechou atrás dela, Luísa permaneceu parada por um momento no corredor, respirando fundo, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas 12 horas. Havia chegado a Salvador esperando apenas resolver questões profissionais e talvez, finalmente, fechar o capítulo mais doloroso de sua vida. Em vez disso, encontrara-se no limiar de um novo começo, inesperado e assustador, mas também estranhamente esperançoso. Do outro lado da porta, Rodrigo apoiou a testa na madeira fria, seu coração batendo em um ritmo que havia esquecido ser possível. Depois de anos de dormência emocional, de dias que se arrastavam sem propósito real, subitamente sentia-se vivo novamente. Vulnerável, sim. Aterrorizado com a possibilidade de mais dor, certamente. Mas vivo. Completamente, inegavelmente vivo. O resto do dia passou como um borrão para ambos. Luísa, imersa em reuniões com executivos da editora, apresentações de projetos e discussões sobre orçamentos, encontrava-se dividida, seu corpo presente nas salas de conferência do Hotel Fasano, mas sua mente constantemente vagando para o apartamento à beira-mar e o homem que a esperava lá. Os representantes da matriz de São Paulo notaram sua distração, mas a atribuíram ao cansaço da viagem. Apenas Marcela,
Guimarães, sua mentora e diretora executiva da editora, percebeu que havia algo mais acontecendo. "Você parece diferente hoje", comentou durante um intervalo, enquanto estavam sozinhas na sala de reuniões. "Mais leve de alguma forma." Luísa sorriu discretamente, ajeitando os documentos à sua frente. "Salvador sempre teve esse efeito em mim." "Só Salvador?" Marcela ergueu uma sobrancelha, seu olhar perspicaz por trás dos óculos de armação colorida. "Ou seria alguém em Salvador?" Luísa sentiu o rosto aquecer. Aos 58 anos, Marcela tinha o dom de ler as pessoas com uma precisão quase sobrenatural, resultado de décadas no mercado editorial e um talento natural para entender as nuances humanas. "É complicado", Luísa admitiu finalmente. "Os melhores casos geralmente são", Marcela respondeu com um sorriso compreensivo. "É o motivo pelo qual ainda não decidiu sobre nossa proposta?" Luísa assentiu lentamente. "Em parte, preciso ter certeza de que estou aceitando pelo motivo certo. Pela oportunidade profissional, não por..." Ela hesitou. "Não por um homem?" Marcela completou diretamente. "Querida, depois de 3 anos observando seu trabalho em São Paulo, sei que você jamais tomaria uma decisão puramente emocional. Mas também sei que somos seres humanos complexos, não máquinas corporativas. Às vezes, a melhor decisão profissional também pode ser a melhor decisão pessoal." As palavras de Marcela ficaram com Luísa pelo restante das reuniões. Era possível que, após tanto tempo fugindo, o caminho de volta a Salvador fosse não apenas uma reconciliação com seu passado, mas também um passo adiante em sua carreira. Enquanto isso, Rodrigo passava por seu próprio turbilhão emocional. Após a partida de Luísa, ele cancelou suas aulas do dia, algo que raramente fazia, e dedicou as horas seguintes a uma limpeza meticulosa do apartamento, como se pudesse, de alguma forma, preparar o espaço físico para a possibilidade de um novo começo. Enquanto organizava livros, tirava o pó de prateleiras há muito negligenciadas e substituía lâmpadas queimadas, sua mente trabalhava incessantemente, processando as revelações da noite anterior. A dor da perda de um filho que nunca conhecera mesclava-se com a renovada esperança de um futuro que, até 24 horas atrás, parecia impossível. Por volta das 5 da tarde, Rodrigo parou diante da estante da sala, observando um espaço vazio entre os livros, o espaço onde por anos haviam ficado os volumes favoritos de Luísa, livros que ela não levara consigo na partida apressada e que ele, em um momento de raiva e dor, doara para a biblioteca da universidade, incapaz de suportar a visão diária daquele lembrete de sua ausência. Uma ideia súbita o fez pegar as chaves do carro e sair apressadamente. Havia algo que precisava fazer antes do jantar. Às 7 horas em ponto, a campainha do apartamento tocou. Rodrigo, já trocado e pronto, calça escura e camisa azul clara, o cabelo ainda úmido do banho recente, sentiu uma onda de nervosismo que não experimentava desde o primeiro encontro deles, tantos anos atrás. Quando abriu a porta, por um momento, ficou sem palavras. Luísa estava deslumbrante em um vestido simples de cor terracota que destacava seu tom de pele e os reflexos avermelhados de seu cabelo negro. Nada extravagante ou excessivamente formal, mas elegante em sua simplicidade, exatamente como ele se lembrava de seu estilo. "Você está linda", disse finalmente, percebendo que havia ficado olhando por tempo demais sem dizer nada. Luísa sorriu, um leve rubor colorindo suas bochechas. "Obrigada, você também não está nada mal." Por um momento, ambos permaneceram parados, presos, naquela estranha dança entre a familiaridade do passado e a novidade do presente. Então, com um pequeno gesto, Rodrigo a convidou a entrar. "Pensei que iríamos jantar fora", Luísa comentou confusa, entrando no apartamento. "Mudei de ideia", Rodrigo respondeu com um sorriso misterioso. "Espero que não se importe." Foi então que Luísa notou a transformação na varanda. O pequeno espaço havia sido convertido em um cenário quase mágico. Luzes de fada penduradas discretamente criavam um brilho suave. A mesa estava posta com esmero e o aroma de algo delicioso vinha da cozinha.
Você cozinhou? Perguntou. Surpresa. Nos tempos em que viviam juntos, cozinhar sempre fora mais o território dela do que dele. Não exatamente, Rodrigo admitiu com uma risada. Dona Zélia do restaurante da esquina ajudou, mas arrumei tudo. E o mais importante, escolhi o vinho. Luísa riu, sentindo a tensão inicial se dissipar. Este era o Rodrigo que conhecia, capaz de gestos grandiosos, mas honesto o suficiente para admitir suas limitações. É perfeito, declarou, caminhando até a varanda para admirar a vista. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, refletindo no mar em uma dança hipnótica de luz e água. Achei que seria mais fácil conversarmos aqui, Rodrigo explicou, juntando-se a ela, sem o barulho de um restaurante. Além disso, ele hesitou, parecendo subitamente tímido. Tenho algo para te mostrar depois do jantar. Intrigada, Luísa apenas assentiu, permitindo que o mistério permanecesse por enquanto. O jantar transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente relaxada. A moqueca de camarão, prato que ambos adoravam, estava deliciosa. O vinho complementava perfeitamente a refeição, e a conversa fluía naturalmente, alternando entre memórias compartilhadas e histórias dos anos em que estiveram separados. Luísa falou sobre São Paulo, não apenas o lado profissional que já havia mencionado, mas as pequenas descobertas pessoais, os desafios de viver sozinha em uma cidade gigantesca, as amizades que fizera, os momentos de desespero e triunfo. Rodrigo, por sua vez, compartilhou histórias sobre seus alunos, seu trabalho voluntário, com crianças em comunidades carentes, ensinando literatura, e os pequenos prazeres que havia redescoberto na solidão. Pescarias ao amanhecer, longas caminhadas pela orla, noites de violão na praia com amigos. Você sempre tocou tão bem, Luísa comentou, relembrando as noites em que ele dedilhava o violão na varanda, compondo canções que nunca mostraria a ninguém além dela. Ainda. Toco ocasionalmente, Rodrigo respondeu, servindo mais vinho para ambos. Foi uma forma de terapia, suponho. Quando as palavras não eram suficientes, a música preenchia os espaços vazios. Seus olhares se encontraram por sobre a mesa, e naquele momento, algo mudou sutilmente entre eles. Um reconhecimento mútuo de que, apesar da dor, ambos haviam crescido separadamente, tornando-se versões mais completas de si mesmos. Quando terminaram a sobremesa, pudim de leite condensado que Rodrigo confessou ter comprado na confeitaria portuguesa do centro, ele pareceu subitamente nervoso, tamborilando os dedos na mesa. Você mencionou o projeto da editora, lembrou como se buscasse terreno mais seguro. Ah, sim. Luísa animou-se visivelmente. Abriu a bolsa e tirou uma pasta com documentos, espalhando-os sobre a mesa já limpa. É realmente extraordinário, Rodrigo. Não apenas uma filial tradicional, mas um centro cultural completo. Publicação de autores nordestinos, claro, mas também residências artísticas, oficinas de escrita criativa, parceria com escolas públicas. Enquanto ela falava, seu rosto iluminava-se com um entusiasmo que Rodrigo reconhecia bem. O mesmo brilho que vira anos atrás, quando ela falava sobre seus sonhos de transformar o mercado editorial brasileiro. Parece perfeito para você, comentou, estudando os projetos arquitetônicos do espaço que seria reformado, um antigo casarão no Pelourinho. Parece, não é? Luísa concordou, mordendo o lábio inferior. Mas ainda estou hesitante. Por minha causa? Rodrigo perguntou diretamente. Luísa assentiu lentamente. Não quero que nossa situação influencie uma decisão profissional tão importante, mas também não posso fingir que não é um fator. Rodrigo respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. O que posso dizer é que se você decidir ficar em Salvador, farei tudo ao meu alcance para que nunca se arrependa dessa escolha. Não apenas pessoalmente, mas também apoiando seu trabalho, sendo seu parceiro no que precisar. Ele sorriu levemente. Além disso, conheço praticamente todos os professores de literatura e artes da cidade. Posso ser uma ponte útil. Luísa riu, agradecida pela forma como ele aliviou a tensão do momento.
Parceiros, então? Perguntou, estendendo a mão sobre a mesa. Parceiros, Rodrigo confirmou, apertando sua mão suavemente. O toque prolongou-se, mais do que o necessário, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a quebrar a conexão. Você mencionou que tinha algo para me mostrar. Luísa lembrou finalmente, sua voz mais suave agora. Ah, sim. Rodrigo pareceu momentaneamente desconcentrado, como se o toque dela tivesse apagado outros pensamentos de sua mente. Na verdade, são dois presentes, um prático e um simbólico, acho que poderia dizer. Ele levantou-se e foi até a sala, retornando com um embrulho retangular, obviamente um livro. Primeiro o prático, disse, entregando o pacote a ela. Achei que poderia ajudar com sua decisão. Curiosa, Luísa removeu o papel de embrulho cuidadosamente. Era um exemplar novíssimo de Fundamentos de Gestão Cultural, Teoria e Prática. Um livro que ela havia mencionado querer comprar durante o jantar, quando falavam sobre o projeto da editora. Como você conseguiu tão rápido? Perguntou, surpresa e tocada pelo gesto. A livraria do Paulo no Rio Vermelho, Rodrigo explicou com um sorriso. Liguei logo depois que você saiu. Ele separou o último exemplar para mim. Obrigada, Luísa murmurou, genuinamente emocionada pela atenção. Ao detalhe, era algo que sempre apreciara nele. A capacidade de realmente ouvir, de registrar. Pequenos comentários que outros ignorariam. Agora o segundo presente, Rodrigo continuou, visivelmente mais nervoso. Este é... Bem, você vai entender. Ele desapareceu novamente na sala e retornou com algo nas mãos que Luísa não conseguiu identificar imediatamente. Quando ele o depositou na mesa à sua frente, ela ofegou em reconhecimento. Era uma pequena caixa de madeira entalhada que haviam comprado juntos em uma viagem a Olinda, anos atrás. A caixa, que nos tempos em que viviam juntos, ficava na mesa de cabeceira do lado de Luísa, onde ela guardava pequenos tesouros, bilhetes, ingressos de shows, fotografias, lembranças das pequenas alegrias do cotidiano. Você guardou, ela sussurrou tocando a madeira escura com dedos trêmulos. Não tive coragem de me desfazer dela, Rodrigo admitiu. Mesmo nos momentos de maior raiva, parecia errado. Luísa abriu a caixa lentamente, temendo e ansiando pelo que encontraria dentro. Para sua surpresa, estava vazia, exceto por um único objeto, uma pequena concha rosada que haviam encontrado, juntos em uma manhã de domingo na Praia do Forte, apenas alguns meses antes de sua separação. Lembra desse dia? Rodrigo perguntou suavemente. Como poderia esquecer? Luísa respondeu, a voz embargada pela emoção. Acordamos antes do amanhecer, dirigimos até lá para ver as tartarugas. E acabamos sendo os únicos na praia por quase 2 horas. Rodrigo completou. Você disse que aquela concha tinha a cor perfeita, como um nascer do sol em miniatura. Luísa ergueu o olhar da concha para o rosto dele, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Por que está me dando isto agora? Rodrigo respirou fundo antes de responder. A caixa está quase vazia porque o passado é importante, mas não deve nos aprisionar. Guardei apenas a concha porque representa algo que sempre admirei em você. A capacidade de encontrar beleza nas coisas pequenas, de celebrar novos começos. Ele hesitou. É uma caixa para você preencher novamente, Luísa, com novas memórias, novas alegrias, seja aqui em Salvador ou onde quer que a vida te leve. As palavras dele a atingiram com uma força avassaladora. Não era um pedido desesperado para que ficasse, nem uma tentativa de manipulá-la emocionalmente. Era uma oferta de liberdade e, simultaneamente, um convite para um novo capítulo, com ou sem ele. Rodrigo, As palavras falharam, insuficientes, para expressar a tempestade emocional que sentia. Em vez de tentar falar, Luísa levantou-se e deu a volta na mesa, aproximando-se dele. Por um momento, apenas ficou ali, olhando para o homem que havia sido seu primeiro amor verdadeiro, seu melhor amigo, seu maior arrependimento e agora, possivelmente, sua maior esperança. Então, movida por um impulso que não tentou conter, inclinou-se e tocou seus lábios aos dele em um beijo suave, quase hesitante,
Uma pergunta mais que uma afirmação. Rodrigo respondeu com igual delicadeza, suas mãos permanecendo ao lado do corpo, permitindo que ela definisse os termos deste novo território que exploravam. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes não pela intensidade física do beijo, mas pela enorme carga emocional que carregava. Não quero que você fique por minha causa, Rodrigo disse suavemente, ecoando seu comentário anterior sobre o emprego. Mas se decidir ficar, quero que saiba que estou disposto a tentar novamente, não como éramos antes, mas como somos agora. E se eu não souber quem sou agora? Luísa perguntou, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Então descobriremos. Juntos, ele respondeu simplesmente, dia após dia. O telefone de Luísa tocou quebrando o momento. Relutantemente, ela se afastou para atender, reconhecendo o número de Marcela. A conversa foi breve, mas quando Luísa desligou, sua expressão havia mudado, determinação substituindo a incerteza anterior. Era Marcela, informou, voltando para perto de Rodrigo. Eles precisam de minha resposta amanhã, não na sexta. Aparentemente há outro candidato interessado na posição. E o que você vai dizer? Rodrigo perguntou, mantendo a voz neutra, embora seu coração batesse acelerado. Luísa olhou para a pequena concha em sua mão, depois para a vista da Baía de Todos os Santos, que se estendia além da varanda, e, finalmente, para o homem à sua frente. O homem que, apesar de tudo, nunca realmente deixara de amar. Vou dizer sim, respondeu com firmeza. Por Salvador, pela oportunidade profissional. Ela fez uma pausa significativa. E por nós, pela chance de descobrir o que podemos ser agora. O sorriso de Rodrigo iluminou seu rosto inteiro, alcançando seus olhos de uma forma que Luísa não via há anos. Bem-vinda de volta à casa, então, disse simplesmente, abrindo os braços. Desta vez, quando Luísa se aproximou para o abraço, não havia hesitação em seus movimentos. Era como se, após anos vagando em diferentes direções, ambos finalmente encontrassem o caminho de volta. Não ao que foram, mas ao que poderiam se tornar juntos. 6 meses se passaram desde aquela noite de reencontro no Bar do Farol. Salvador vivia os primeiros dias de janeiro, com o calor intenso típico do verão baiano e as ruas pulsando com a energia dos turistas que chegavam para as festas pré-carnavalescas. A cidade parecia mais vibrante do que nunca, especialmente no Pelourinho, onde o antigo casarão colonial, agora completamente restaurado, abria suas portas para um evento especial. A boa Casa das Letras, como havia sido batizada a sede da editora, resplandecia naquela noite de inauguração. As paredes de um amarelo ocre recém-pintadas contrastavam com as janelas azul cobalto, típicas da arquitetura colonial preservada. No pátio interno, transformado em um agradável jardim com vegetação nativa, dezenas de convidados circulavam entre mesas de petiscos e bebidas regionais, enquanto uma banda de jazz tocava discretamente em um canto. Luísa Cordeiro, elegante em um vestido longo estampado com motivos afro-brasileiros, movia-se entre os convidados com a desenvoltura de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Como diretora do novo Centro Cultural, ela havia passado os últimos meses mergulhada em um turbilhão de atividades, contratações, restauração do espaço, curadoria da primeira leva de autores a serem publicados, articulação com escolas, universidades locais. Um brinde à mulher que tornou isso possível, anunciou Marcela Guimarães, erguendo uma taça de espumante. A mentora de Luísa havia se deslocado de São Paulo especialmente para a inauguração. Quando propus este projeto, sabia que precisávamos de alguém com visão, determinação e, acima de tudo, uma conexão genuína com a cultura baiana. Luísa não apenas atendeu essas expectativas, mas as superou. Aplausos ecoaram pelo pátio, enquanto Luísa recebia o microfone com um sorriso emocionado. Obrigada, Marcela, por confiar em mim para liderar este projeto tão especial, começou, sua voz firme apesar da emoção evidente. A Casa das Letras nasce com uma missão clara: ser um espaço onde a literatura nordestina possa florescer em toda a sua diversidade e riqueza. Um lugar onde autores emergentes encontrem apoio,
onde leitores descubram novas vozes, onde a comunidade possa se reunir para celebrar a palavra escrita. Seus olhos percorreram o ambiente, reconhecendo rostos familiares e novos aliados. Professores universitários, escritores locais, jornalistas culturais, representantes de escolas públicas, uma rede de parceiros que ela havia cuidadosamente cultivado nos últimos meses. Este espaço não seria possível sem o apoio de tantas pessoas maravilhosas, continuou. Nossa equipe incrível, que trabalhou incansavelmente para transformar um casarão abandonado neste centro vibrante. Nossos parceiros nas universidades e escolas que acreditaram na importância deste projeto educacional. Seu olhar deteve-se, finalmente em um ponto específico do jardim, onde Rodrigo observava com evidente orgulho um sorriso contido nos lábios e um agradecimento especial às pessoas que me apoiaram pessoalmente nesta jornada de retorno a Salvador, acrescentou, sua voz suavizando-se, que me lembraram que às vezes é preciso voltar para realmente seguir adiante. Apenas Rodrigo entendeu o verdadeiro significado daquelas palavras. Seus olhares se encontraram brevemente em uma comunicação silenciosa que dispensava explicações. Os últimos 6 meses haviam sido uma cuidadosa dança de redescoberta para ambos. Após a decisão de Luísa de aceitar o emprego e ficar em Salvador, eles haviam optado por um recomeço gradual. Encontros casuais para café, caminhadas pela orla nos fins de semana, jantares ocasionais que se tornaram cada vez mais frequentes. Por insistência de Luísa, ela alugara seu próprio apartamento, um pequeno estúdio no Rio Vermelho, não muito longe do apartamento de Rodrigo, mas suficientemente distante para manter a independência que ambos sabiam ser necessária nesta fase de reconexão. Precisamos nos conhecer novamente, ela explicara, as pessoas que nos tornamos durante estes anos separados. Rodrigo concordara, respeitando sua necessidade de espaço, admirando silenciosamente a maturidade emocional que ela demonstrava, tão diferente da jovem impulsiva que partira 3 anos antes. A reconstrução da confiança foi um processo lento, marcado por conversas profundas, que frequentemente se estendiam madrugada adentro. Não apenas sobre o passado, a gravidez interrompida, a partida abrupta, os anos de separação, mas também sobre o futuro, sobre expectativas e medos, sobre os novos sonhos que haviam desenvolvido individualmente e aqueles que poderiam, talvez, construir juntos. Houve momentos difíceis, claro, ocasiões em que velhas mágoas ressurgiam inesperadamente, desencadeadas por uma palavra casual ou uma lembrança súbita. Pequenas discussões que os deixavam temporariamente apreensivos sobre a viabilidade deste novo começo. Mas cada obstáculo superado fortalecia a convicção de que o que estavam construindo agora era mais sólido, mais honesto e mais maduro do que o que haviam compartilhado no passado. Quando os discursos formais terminaram e os convidados voltaram a circular livremente pelo espaço, Rodrigo aproximou-se discretamente de Luísa, que conversava com um grupo de professores da Universidade Federal da Bahia. A estrela da noite tem alguns minutos para um professor de literatura comum? Perguntou com um sorriso, quando ela finalmente se viu momentaneamente sozinha. Para você sempre, Luísa respondeu, seu rosto iluminando-se. O que achou, honestamente? Honestamente? Rodrigo olhou ao redor, admirando o espaço meticulosamente restaurado, os detalhes cuidadosamente planejados, a energia vibrante que permeava o ambiente. Acho que você criou algo extraordinário aqui, algo que vai transformar a cena literária de Salvador nos próximos anos. Luísa sorriu genuinamente tocada pelo elogio. Vindo de Rodrigo, cujas opiniões literárias ela sempre respeitara profundamente, significava mais do que todos os cumprimentos formais que recebera naquela noite. Não. Fiz sozinha, lembrou. Seu apoio foi essencial. As conexões que você estabeleceu, os autores que recomendou, até mesmo aquela ideia brilhante para o programa de residência artística. Parceiros, lembra? Rodrigo respondeu suavemente, fazendo referência à conversa que tiveram naquela noite decisiva, 6 meses atrás.
Parceiros, Luísa concordou, seus olhos brilhando com um misto de emoção e gratidão. Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos por João Pedro, um jovem escritor de Cachoeira que Luísa havia descoberto e que seria um dos primeiros autores publicados pela editora. Desculpe interromper, o rapaz disse timidamente, mas queria agradecer pessoalmente pela oportunidade, Luísa. Nunca imaginei que meus contos seriam publicados por uma editora deste porte. Seu talento merece reconhecimento, João Pedro, Luísa respondeu com sinceridade. Fico feliz que a Casa das Letras possa ser o veículo para isso. Enquanto conversavam sobre o livro de contos que seria lançado no mês seguinte, Rodrigo observava Luísa com admiração silenciosa. Nestes 6 meses, testemunhara sua transformação de uma editora talentosa, mas insegura, em uma líder, confiante e visionária. O modo como ela agora falava com autores, negociava com parceiros comerciais, defendia suas ideias em reuniões, tudo revelava uma segurança que não estava completamente presente quando se conheceram anos atrás. Salvador. Havia sido boa para ela, pensou. Ou talvez fosse simplesmente que Luísa finalmente havia encontrado o equilíbrio entre sua ambição profissional e sua necessidade de conexão emocional, o equilíbrio que buscava quando partira para São Paulo 3 anos antes. A noite avançava e, gradualmente, os convidados começaram a se despedir. Por volta das 11, apenas um pequeno grupo de amigos próximos e colaboradores essenciais permanecia, reunidos em um círculo informal de cadeiras no jardim, compartilhando histórias e risos enquanto a banda improvisava melodias suaves. Acho que podemos considerar a inauguração um sucesso retumbante, declarou Marcela, esticando as pernas cansadas. Os jornalistas pareciam impressionados, os autores estão entusiasmados, e aquele secretário de Cultura não parava de falar sobre parcerias futuras. Mal posso acreditar que conseguimos terminar tudo a tempo, Luísa suspirou, permitindo-se finalmente relaxar depois de semanas de preparativos frenéticos. Houve momentos em que achei que o telhado nunca ficaria pronto ou que os livros não chegariam da gráfica. Mas tudo se encaixou perfeitamente no final, observou Carolina, a jovem arquiteta responsável pela restauração do casarão. Como estava destinado a ser. A conversa fluiu naturalmente para projetos futuros, o festival literário planejado para março, as oficinas de escrita criativa que começariam na semana seguinte, a antologia de poetas baianos contemporâneos, que seria o próximo grande lançamento da editora. Gradualmente, o pequeno grupo foi diminuindo. Marcela, alegando jet lag, foi a primeira a se despedir. Carolina e seu namorado partiram em seguida, seguidos pelos músicos e, finalmente, pelo pessoal do buffet, depois de guardarem os últimos equipamentos. Por volta da meia-noite, apenas Luísa e Rodrigo permaneciam no espaço, sentados lado a lado em um banco de madeira no jardim, agora silencioso, observando a lua cheia que pairava sobre os telhados coloniais do Pelourinho. Deveria estar exausta, Luísa comentou, recostando, a cabeça no ombro de Rodrigo. Mas me sinto estranhamente energizada, como se pudesse conquistar o mundo. Você praticamente conquistou, Rodrigo respondeu com um sorriso, envolvendo-a com um braço. A Casa das Letras é apenas o começo. Tenho certeza que em alguns anos você estará administrando um império editorial completo. Luísa riu, mas havia uma suavidade em seus olhos quando ergueu o rosto para olhá-lo. Sabe, por tanto tempo pensei que precisava escolher sucesso profissional ou felicidade pessoal, como se fossem mutuamente exclusivos. E agora? Agora, sei que a verdadeira escolha nunca foi entre carreira e amor, respondeu pensativamente. Era entre medo e coragem, entre fugir dos problemas ou enfrentá-los diretamente. Rodrigo assentiu, compreendendo profundamente o que ela queria dizer. Em seus meses de reconexão, ambos haviam aprendido essa lição fundamental, que relacionamentos verdadeiros exigem não apenas amor, mas também coragem para enfrentar desconfortos, para comunicar necessidades, para permanecer vulnerável, mesmo quando é tentador erguer muros. Tenho algo para você,
Rodrigo disse subitamente, tirando um pequeno embrulho do bolso do paletó. Pensei em esperar até amanhã, mas este momento parece perfeito. Curiosa, Luísa aceitou o pacote e o abriu cuidadosamente. Dentro havia uma pequena caixa de veludo azul escuro. Rodrigo, sussurrou, seu coração acelerando ao abrir a caixa. Não era um anel, como momentaneamente temera e esperara. Era um delicado pingente de prata em forma de livro aberto, com uma minúscula concha rosada incrustada em uma das páginas. Para combinar com a caixa de memórias, Rodrigo explicou, observando sua reação. A concha que encontramos na praia do forte, lembra? Mandei fazer com um artesão aqui do Pelourinho. Lágrimas brilharam nos olhos de Luísa enquanto ela examinava o pingente. Era perfeito. Não uma pressão ou um compromisso prematuro, mas um símbolo de conexão, de memórias compartilhadas, de possibilidades futuras. É lindo, murmurou, passando os dedos delicadamente sobre a superfície polida da prata. Exatamente como aquela concha que encontramos. Posso? Rodrigo perguntou, indicando o pingente. Luísa assentiu, virando-se para que ele pudesse colocar o colar em seu pescoço. Os dedos dele roçaram levemente sua nuca, enviando arrepios por sua espinha. Perfeito, Rodrigo declarou quando ela se virou novamente para encará-lo. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado, de palavras não ditas, mas sentidas profundamente. Nos últimos 6 meses, haviam redescoberto lentamente a intimidade física, com a mesma cautela e respeito com que reconstruíam sua conexão emocional. Cada toque, cada beijo havia sido uma redescoberta, ao mesmo tempo familiar e inteiramente novo. Lembra da nossa conversa naquela primeira noite, quando disse que precisávamos criar algo novo, não apenas continuar o que éramos antes? Luísa perguntou suavemente. Rodrigo assentiu, seus olhos nunca deixando os dela. Acho que conseguimos isso, ela continuou. O que temos agora é mais profundo, mais verdadeiro. Mais consciente, Rodrigo acrescentou. Escolhemos isto, Luísa. Cada dia, cada momento. Não por impulso ou por conveniência, mas porque realmente queremos estar juntos. Luísa sorriu, tocando o pequeno pingente em seu pescoço como se fosse um talismã. Eu tenho algo para te contar também, disse, uma expressão impossível de decifrar passando por seu rosto. O que foi? Rodrigo perguntou, notando a súbita seriedade em sua voz. Luísa respirou fundo, reunindo coragem. Vou deixar meu apartamento no final do mês. Rodrigo respondeu, tentando não demonstrar desapontamento. Encontrou um lugar melhor? Mais perto da Casa das Letras, talvez? Na verdade, Luísa continuou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Estava pensando se aquele apartamento com vista para o mar ainda teria espaço para mais um morador. Rodrigo ficou momentaneamente sem palavras, a compreensão lentamente iluminando seu rosto. Tem certeza? Perguntou finalmente. É um grande passo. Tenho, Luísa respondeu com firmeza. Estes 6 meses me mostraram que podemos construir algo novo e saudável juntos. E honestamente estou cansada de dividir meu tempo entre 2 lugares, de sempre ter que decidir onde dormir, de manter roupas e livros espalhados pela cidade. Rodrigo sorriu, o alívio e a alegria evidentes em seu rosto. Bem, nesse caso, acho que precisamos celebrar adequadamente este novo capítulo. Levantando-se, estendeu a mão para ajudá-la a se levantar também. Juntos, percorreram o jardim agora vazio, apagando as últimas luzes e verificando se todas as portas estavam devidamente trancadas. Na rua deserta do Pelourinho, sob a luz da lua cheia, Rodrigo puxou Luísa para perto de si, olhando em seus olhos com uma intensidade que ainda, depois de todos estes anos, fazia seu coração acelerar. Bem-vinda ao nosso novo começo, murmurou antes de beijá-la suavemente. Luísa correspondeu ao beijo, sentindo-se simultaneamente ancorada e livre. Uma contradição que finalmente fazia sentido. Salvador, com seu ritmo único, suas cores vibrantes e sua energia inconfundível, havia sido o cenário de seu primeiro amor e agora testemunhava seu renascimento.
Enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas de paralelepípedos, deixando para trás a Casa das Letras e seguindo em direção ao estacionamento onde haviam deixado o carro, Luísa pensou em como a vida às vezes segue caminhos inesperados, como uma decisão impulsiva numa noite de álcool e vulnerabilidade pode desencadear uma série de eventos que levam não a um final, mas a um novo começo. Sabe o que eu estava pensando, Rodrigo? Perguntou interrompendo seus pensamentos. O quê? Que talvez devêssemos visitar a Praia do Forte neste fim de semana, procurar mais conchas rosadas. Luísa sorriu apertando sua mão. Parece perfeito. Novas memórias para a caixinha. E assim, sob o céu estrelado de Salvador, duas pessoas que haviam se perdido e se encontrado novamente continuaram sua jornada, não mais como os jovens inexperientes que um dia foram, mas como adultos que haviam aprendido, através da dor e do tempo, o verdadeiro significado de amar, com honestidade, respeito e, acima de tudo, coragem para enfrentar juntos o que quer que o futuro reservasse. O pequeno pingente em forma de livro brilhava suavemente à luz da lua, um símbolo tangível da história que ainda estava sendo escrita, página por página, dia após dia, escolha por escolha. Uma história que, como todas as grandes narrativas